Quando Zuan testou seu talento na bola de cristal, ela havia explodido, e a deslumbrante diretora da academia notou que Zuan tinha um talento de classe transcendente. Ela pede que ele não se exponha para que inimigos não o encontrem. Após encerrar o assunto de sua dívida com o Flor de Ameixeira, ele encontra um dos rivais da família Chu, que queria massacrá-lo na competição de clãs que aconteceria naquele mês. Zuan pergunta à sua esposa, Chuyan, o que era aquela competição de clãs. Ela diz que as famílias Yuan e Chu sempre foram inimigas, mas devido à corte imperial, elas não podem competir às escuras. Por isso, todos os anos antes da abertura da masmorra de Ursai, as duas famílias competem para decidir as partes do mercado. E a competição deste ano deve ser realizada dentro de meio mês. Chuyan comenta também que todos da geração mais jovem devem participar. E como Zuan era o genro da família Chu, ele não é uma exceção e também vai participar. Zuan fica surpreso que iria participar também. E Chuyan fala que a competição tem 10 rodadas. E como Zuan iria participar, eles já perderam uma rodada. E como Yuan Wendong havia atingido o 5º estágio como ela, esse ano a competição pode ser mais difícil para a família Chu. Zuan, após ouvir aquelas palavras, diz que ela não precisa ficar tão agitada com aquilo, pois ele pode garantir sua vitória em sua rodada, e manda ela não ficar com uma expressão sombria no rosto, pois sua esposa é uma beleza famosa e não combina com ela. Chuyan, após ouvir aquilo, seu rosto começa a corar um pouco. E Huan Zhao bate na cabeça de Zuan, falando que já é quase impossível para ele sobreviver na competição contra a família Yuan. Imagina ganhar uma rodada. Zuan estava confiante, pois ainda tinha tempo para aumentar seu cultivo até o 4º estágio antes de começar a competição. Chuyan fala que vai pensar em algo para que Zuan não precise lutar contra os mais fortes do clã Yuan. E pensa que Zuan mudou em poucos dias e não o odeia mais tanto quanto antes. Ao chegarem na frente da mansão do clã Chu, Snow estava esperando a chegada de sua mestra e corre para recebê-la de volta. Porém, quando se aproxima da carruagem, Zuan sai dela com um sorriso grande, dizendo que ela sentiu tanto sua falta que o recebeu com muito entusiasmo. Snow, ao vê-lo, pergunta o que ele estava fazendo ali na carruagem de Chuyan. Zuan se aproxima dela e diz que sua esposa o buscou. Então, naturalmente estava com ela e pergunta se ela está com ciúmes. Snow xinga ele, dizendo que vai massacrá-lo, mas Zuan se esconde rapidamente atrás de sua esposa Chuyan, e ela manda os dois pararem e diz que parecem um casal de velhos casados. Zuan começa a abraçar Chuyan pelas costas, dizendo para Chuyan ajudá-lo, pois alguém está tentando matá-lo, e fica passando as mãos no corpo dela. Chuyan lança um olhar assassino para Zuan, mandando-o sair de perto dela. Snow começa a xingar novamente Zuan, dizendo que ele é um inútil, e pergunta como ele sobreviveu até hoje, mesmo tendo alguém querendo matá-lo o tempo todo. Chuyan e Zuan lançam um olhar de surpresa por causa das palavras ditas, e Chuyan pergunta o que Snow queria dizer com aquilo. Snow, ao perceber seu deslize de língua, inventa uma desculpa de última hora, dizendo que seria bom se alguém se livrasse de Zuan para não ter que mais olhar para ele. Zuan, então, ao descobrir que Snow poderia saber quem estava tentando assassiná-lo, pede que Chuyan o ajude em algo. E fala que recentemente a seita Flor de Ameixeira está alvejando ele e que a última vez que ele foi atingido por um raio foi obra do Flor de Ameixeira 12. E Huan Zhao completa, falando que Zuan está falando a verdade e que hoje o Flor de Ameixeira 13 veio à academia querendo massacrar Zuan por sua dívida. Chuyan pergunta como Zuan ofendeu a seita Flor de Ameixeira. Snow grita dizendo que Zuan deve ter feito algo com eles. Caso contrário, eles não atacariam Zuan abertamente. Zuan pergunta como Snow sabe quem a seita Flor de Ameixa tem como alvo ou não. E ela responde que não tem nada a ver com essa seita, mas supõe que Zuan é do tipo que corteja a morte. Zuan se aproxima de Chuyan e pede que ela o ajude com aquela seita, pois está sendo intimidado por ela. Chuyan diz que a força da seita Flor de Ameixeira não é superficial, e até seu pai, o duque da cidade, não pode persegui-lo sem razão. Zuan diz que se eles não podem usar a força da família Chu, tem outro método, e pede que Chuyan seja sua guarda-costas em um local. Chuyan diz que está tudo bem, se é só isso que ele quer. Em um estabelecimento famoso na cidade Lua Brilhante, Zuan aparece junto com Chuan e Snow, gritando para que o gerente apareça,
pois seu jovem mestre veio para brincar. Shuyan, ao observar aquele local, pergunta o motivo de Zuan ter vindo para o cassino de maior negócio da seita Flor de Ameixeira, sendo o pilar econômico deles. Zuan dá um sorriso grande, dizendo que vai cortar a renda deles completamente e depois ver eles agindo tão arrogantemente novamente. Zuan estava com um brilho no olhar. De tanto dinheiro que ele iria ganhar ali, o pessoal do cassino fica admirado com a beleza divina de Shuyan, falando que com uma mulher daquela nos braços, toda noite valeria a pena, e ficam furiosos com Zuan por tanta sorte, dando vários pontos de fúria para ele. Shuyan, ao ver como Zuan estava feliz por estar naquele local, diz que sua família proíbe os membros de jogarem jogos de azar, e se ele perder todo o dinheiro dele, não irá ajudá-lo mais. Zuan diz que se ele vencer todos os jogos, não vai ser um jogo de azar para ele, e que só pediu a ajuda de Shuyan para que a seita Flor de Ameixeira não renegue sua dívida quando ele ganhar todo o dinheiro deles. Um dos membros da seita aparece todo machucado, perguntando como Zuan ousou vir para o território deles. E se Zuan deixar seus braços e pernas ali, eles permitirão que ele saia vivo de lá. Zuan responde que veio jogar no cassino deles, e que aquele homem não poderia dizer tais ameaças estando naquele estado. Shuyan, após ouvir aquelas palavras de ameaça direcionada para Zuan, fica surpresa que realmente a seita Flor de Ameixeira estava atacando Zuan abertamente, e se pergunta o porquê disso, já que Zuan era apenas um genro sem talento. O homem manda que todos ataquem Zuan, e quem matá-lo receberá uma recompensa. Zuan corre para trás de Shuyan, dizendo que eles não estão colocando a seita Shu em seus olhos. Então Shuyan lança sua habilidade de gelo em área, lançando todos aqueles bandidos para longe, e diz que como Zuan era da família agora, ela não podia ignorá-lo. O homem fica chocado com o poder de Shuyan, e diz que ela já estava no 5º estágio, e mesmo que seu líder viesse ajudá-los, eles ainda seriam espancados. Shuyan aparece atrás dele e agarra sua mão. Ela cita que a seita Flor de Ameixeira não passa de uma pequena seita criminosa e que sua família Chu poderia apagá-los da cidade num piscar de olhos, e quebra a mão dele, pressionando fortemente com seu aperto. O homem começa a gritar de dor, pedindo que Shuyan o poupe. Zuan fica chocado como sua esposa estava descontando sua raiva naquele pobre homem e começa a apoiá-la, gritando para que ela continue a massacrá-los. Nesse momento, Snow caminha para sair daquele local, dizendo que com Shuyan lá, Zuan estaria protegido daqueles inúteis. Zuan fala alto dizendo que estava junto de sua esposa no 5º estágio, e se alguém renegar a pagar o dinheiro que ele ganhar no cassino, enfrentará a raiva dela. Um ancião do cassino aparece e diz que seu cassino é famoso por pagar todas as apostas ganhas, e nunca iriam renegar sua dívida. Ele era o Flor de Ameixeira 7, e manda que levem aqueles homens machucados para se recuperarem. E pergunta a Zuan o que ele planeja jogar no cassino. Zuan fala que como sua esposa quer sair daquele local rapidamente, ele vai dar all-in no jogo que der mais dinheiro. 7 então diz que o jogo que depende mais de sorte é o troço de dados, e se Zuan ganhar nele, irá receber uma fortuna gigante. Zuan pede que Alô lhe ative sua pílula da fortuna que ele ganhou no restaurante quando girou a loteria do sistema. Alô lhe explicou que com essa pílula, Zuan teria uma sorte gigante por 2 horas. Zuan então escolhe o jogo de troço de dados e caminha para se sentar na cadeira. O Flor de Ameixeira 7 estava com uma aura tenebrosa ao seu redor, pensando consigo mesmo que fará Zuan acumular uma dívida gigante, que ele nunca conseguirá pagar, e nem mesmo a academia ou o duque da cidade poderá protegê-lo. Em um local desconhecido, uma garota está pedindo ajuda com suas peças de roupas rasgadas pelas mãos de um homem, que diz que ela pode gritar o quanto quiser, pois ninguém virá ajudá-la. A garota começa a correr para longe dele, mas ao olhar para frente, ela vê Snow caminhando em sua direção e ela fica assustada. Snow lança um tapa forte no rosto da garota que a faz cair no chão. O homem pergunta o porquê de Snow ter aparecido tão repentinamente em sua moradia. Snow grita dizendo que Zuan apareceu no cassino dele, e enquanto isso ele estava ali abusando de garotas. O Mei Xiaofeng fica confuso sobre por que Zuan apareceu em seu cassino, e Snow explica que ele foi lá para apostar, mas Shuyan estava junto com ele, e assim eles não poderão machucá-lo. Mei começa a rir alto, dizendo que como Zuan está lá para apostar, eles não devem se preocupar, pois com o Flor de Ameixeira 7 lá,
Zuan não poderia nem pensar em ganhar uma vez sequer, e pode garantir que ele sairá do cassino com uma dívida enorme. Snow joga a xícara de chá no rosto de Mei Xiaofeng, mandando-o se calar, pois da última vez ele também disse que o plano era infalível. Mas Zuan vive até hoje. Mei fica irritado, pensando que se ela não fosse a protegida do jovem mestre, ele a levaria para a cama e a violentaria sem pena. No entanto, ele esquece esses pensamentos e pede que Snow relaxe, dizendo que não importa o quão rico alguém seja, o cassino pode fazê-los perder tudo. Um servo aparece correndo em direção a Mei Xiaofeng dizendo que algo aconteceu. Mei grita, dizendo para ele não aparecer correndo naquele local, pois não era como se alguém tivesse morrido. O servo, com uma aparência assustada, grita dizendo que Zuan havia ganhado 100 mil taéis no cassino, e Snow e Mei Xiaofeng ficam extremamente chocados com aquelas palavras. Snow e Mei Xiaofeng caminham em direção ao cassino. Eles estavam irritados, pois não sabiam como Zuan havia ganhado 100 milhões de taéis apostando. Snow pergunta a Mei Xiaofeng se havia como um cultivador como Shuyan conseguir burlar o sistema do cassino. Mei responde que é impossível, pois os cassinos têm equipamentos especializados contra cultivadores. Por isso, nenhum especialista do 8º rank poderia enganar o sistema. Mei Xiaofeng fica bravo, pensando como Zuan havia conseguido ganhar tanto taéis com o Flor de Ameixeira 7 lá. Ao chegarem no cassino, Mei fica chocado com a multidão venerando Zuan por ter ganhado tanto dinheiro. Zuan estava sentado na cadeira como um rei e seus vassalos o adorando. A multidão estava impressionada com Zuan, chamando-o de Deus do jogo, e iriam colocar uma foto dele em seus altares. Zuan comenta que aquele jogo nem foi um desafio para ele, só precisou de uma partida para ganhar uma fortuna. Assim, ele não está mais interessado em jogar e manda que Sete encontre alguém para pagar o dinheiro que ganhou, pois vai levar sua esposa para fazer compras. Sete fica irritado, gritando para Zuan não sair daquele local após ter ganhado uma fortuna. Chuyan lança um raio através de seu cultivo na mesa e ameaça Sete, perguntando o porquê dele estar obrigando Zuan a jogar até perder. Snow, ao ver toda aquela cena, lança um tapa no rosto de Mei Xiaofeng, chamando-o de lixo, pois ele havia falado que Zuan ia ficar com uma dívida enorme, porém lá estava ele todo confiante. Mei cai no chão e manda que Snow relaxe, pois não vai deixar Zuan sair vivo de lá, já que era apenas Chuyan que estava o protegendo. E manda que Snow pense em algo para fazer Chuyan sair de perto de Zuan, para ter uma chance de acabar com ele. Snow diz que é impossível, pois Chuyan já suspeita dela, e por isso não pode fazer nada. Porém, ela chuta Mei Xiaofeng, e diz que vai pensar em alguma coisa, mas ele deve se preparar para enfrentar a fúria do jovem mestre. Mei Xiaofeng aparece na frente de Zuan e Chuyan, mandando que Zuan jogue mais alguns jogos para testar a habilidade dele, pois era impossível que ele tenha ganhado aquilo tudo com apenas sorte. Zuan sorri, compreendendo que ele era o líder da seita Flor de Ameixeira. Zuan diz que está tudo bem e pode jogar novamente, mas só após eles pagarem 7 milhões de taéis. E se eles ainda tiverem dinheiro no cassino, ele jogará novamente. A galera novamente apoia Zuan com vários gritos dizendo para eles pagarem ele, e outros gritam comemorando que o cassino ia à falência. Sete aparece ao lado de Mei Xiaofeng perguntando o que eles iam fazer agora. Mei agarra o pescoço de Sete e esmaga a cabeça dele no chão fortemente, e Sete havia morrido com aquele golpe. Mei Xiaofeng sorri sinistramente, dizendo que o Flor de Ameixeira 7 usou o nome da seita para fazer a aposta de Zuan acontecer. Porém, ele não era mais da seita Flor de Ameixeira, e por isso a dívida entre Zuan e Sete é só entre eles dois. E se ele quisesse o pagamento, ele teria que procurar Sete, já que não tem nada a ver com o cassino. Zuan pergunta se o líder da seita está tentando evitar a dívida dele, e diz que depois dessa farsa, ninguém ousaria ir para o cassino deles no futuro. Mei Xiaofeng responde que o cassino sempre pagou suas dívidas para todos de forma justa, só que para Zuan, eles não iriam pagar. Zuan, após ouvir isso, dá um sorriso e diz que vai abrir uma escola ao lado de todos os cassinos da seita Flor de Ameixeira, ensinando a como burlar o sistema deles completamente. E assim, todas as pessoas que jogarem irão vencer. Zuan diz que quando isso acontecer, ele quer ver se Mei Xiaofeng pagará tudo de maneira justa.
A multidão fica contagiante exaltando Zuan, chamando-o de Professor Zu e dizendo que irão se inscrever para as aulas de jogo com ele. Alguns soldados com armaduras gigantes chegam dentro do cassino. Eles gritam perguntando quem estava causando problemas lá. O soldado fala com um tom de autoridade que vai punir quem causar problemas em seu turno de trabalho. Mei Xiaofeng rapidamente vai para a frente daquele soldado, dizendo que alguém está tentando enganar seu cassino por 7 milhões de taéis de prata. E diz que Zuan irá destruir seu cassino se ele não pagar. Zuan pergunta a Shuyan quem era aquele soldado. E Shuyan responde que ele era Sang Tian, o filho do novo governador de Linchuan, Sang Hong, que era encarregado da patrulha do rio. Zuan sorri dizendo que pensava que Sang Qian era forte, porém ele dependia de conexões, igual a ele. Sang Qian fica irritado e manda que seus soldados prendam Zuan, que está querendo extorquir a propriedade dos outros, e está sujeito a pegar uma pena de prisão perpétua por querer roubar 7 milhões de taéis, e os soldados colocam as espadas perto da cabeça de Zuan. Zuan pergunta o motivo pelo qual o exército da patrulha do rio está encarregado de proteger um cassino e ainda tentando capturar o genro da família Shu. Zuan lança um olhar para sua esposa, no qual ela diz para o general Sang que o que acontece na cidade não está sob sua administração. Ela ressalta que capturar pessoas sem entender a situação não está de acordo com as regras do exército e pergunta se Sang Qian não está subestimando a família Chu. Sang Qian responde que o governo da cidade Lua Brilhante deve ser gerenciado pelo senhor da cidade e que a família Chu também não está sujeita às regras. Porém, Chu Yan lança um olhar assassino e diz que vai discutir com o senhor da cidade imediatamente, mas destaca que Sang Qian não tem autoridade para tocar nos membros de sua família Shu. Chu Yan usa seu poder para afastar as espadas lançadas contra Zuan, fazendo-as voarem para longe. Zuan concorda com sua esposa, dizendo que vai mandar o senhor da cidade investigar o Flor de Ameixeira 7 para saber se ele era realmente membro da seita. Mei Xiaofeng fica confuso sobre por que Shu Yan está ajudando, já que disseram que Zuan não tinha nenhuma posição no clã Chu. Zuan se aproxima de Sang Qian e pergunta se alguém do exército estiver aceitando suborno e agindo fora de sua autoridade. Essa pessoa também poderia ser investigada. Sang Qian fica furioso e chama Zuan de bastardo em seus pensamentos, pois Zuan estava se escondendo atrás de Shu Yan e o ameaçando. Mei Xiaofeng, com voz fraca, chama Zuan de jovem mestre e diz que é apenas uma dívida de jogo e eles não precisam envolver a autoridade. Zuan pergunta a Mei se ele não havia dito que ele havia trapaceado e que Sete não era membro de sua seita. Mei Xiaofeng diz que Zuan definitivamente não trapaceou, mas que 7 milhões de taéis é uma quantia grande para o cassino retirar imediatamente. No entanto, ele está disposto a escrever um cheque com a mesma quantia para ele. Mei Xiaofeng escreve o cheque e entrega a Zuan, que fica satisfeito com a quantidade de dinheiro que ganhou no cassino da seita Flor de Ameixeira. Mei Xiaofeng dá um sorriso sinistro, dizendo que pode inventar desculpas infinitamente até planejar algo para reaver aquele cheque de Zuan e derrotá-lo. Zuan então lembra que todo cassino após realizar um empréstimo precisa de um depósito. Ele diz que o líder da seita também deve pagar 100 mil taéis imediatamente. Mei Xiaofeng fica assustado, dizendo que 100 mil taéis é toda a fortuna da seita Flor de Ameixeira. Zuan ordena que levem Mei Xiaofeng ao lorde da cidade. Mei rapidamente diz que vai pagar o depósito. Zuan parte em uma carruagem, agradecendo ao cassino por ser tão generoso, e pede a todos que peguem seu dinheiro das apostas, pois o cassino está prestes a falir, e a multidão exige que Mei Xiaofeng também pague a eles. Dentro da carruagem, Zuan estava feliz por ter destruído o cassino da seita Flor de Ameixeira. Shu Yan complementa dizendo que após Zuan ter tirado tanto dinheiro deles, a seita Flor de Ameixeira pode ter dificuldades para se recuperar. Zuan pergunta a Shu Yan se ela gostaria de uma bolsa ou joias, pois ele irá comprá-las para ela. Shu Yan diz que ele está comemorando cedo demais, pois sua família Chu não vai poupá-lo quando voltarem para casa. Zuan se aproxima dela e fica impressionado com a proteção dela no cassino e sua preocupação com ele. Ele pergunta se ela se apaixonou por ele e menciona que eles vão consumar seu casamento naquela noite. Shu Yan, furiosa, dá um chute em Zuan, lançando-o para fora da carruagem.
Zuan grita que Xuyan é cruel por isso. Xuyan responde que ele sabe o caminho de volta para casa, e Zuan recebe mais pontos de fúria dela. Xuyan estava furiosa com Zuan, dizendo que tinha esquecido como ele era sem vergonha. Zuan recebe mais pontos em seu sistema. Nesse momento ela percebe que Snow havia desaparecido fazia tempo, e não tinha notado porque estava focada em Zuan. Em outro local, Sang Tian estava furioso com Zuan por se exibir na frente dele. Uma garota chamada Zheng Dan pergunta o que causou tanta angústia nele, e se ele estava insatisfeito com seu chá. Ela era uma beldade da família Zheng. Sang Qian diz que é impossível achar o chá dela ruim, e espera que quando eles se casarem, deseja beber o chá dela todos os dias. Sang Qian diz que está apenas bravo com o genro inútil da família Chu por conta do evento que aconteceu no cassino. Zheng Dan responde que não acha Zuan inútil, já que ele conseguiu ganhar 7 milhões de tais de prata em uma rodada. Sang Qian diz que Zuan pode ter muita sorte, já que conseguiu a principal beleza da cidade, Chu Yan, como sua esposa, o que é uma grande fortuna. Zheng Dan fica irritada e pergunta se o jovem mestre Sang Qian acha que a beleza de Chu Yan não pode competir com as outras mulheres. Sang Qian entende a besteira que falou, e rapidamente se aproxima de Zheng Dan, dizendo que a beleza de Chu Yan não é nada comparada à dela. Ele fala que entende que ela está sob muita pressão sendo comparada com Chu Yan o tempo todo, e diz que tem um plano para sabotar a família Chu. Zheng Dan pergunta qual é o plano que ele tem, e Sang Qian propõe que ela seduza Zuan e roube a nota de dívida de 7 milhões de taels. Dessa forma, eles ganharão dinheiro e mostrarão que a sedução de Chu Yan não se compara à dela. Zuan, ao retornar para a mansão após caminhar um longo caminho, diz que aquele chute de Chu Yan realmente doeu. Nesse momento, a porta é aberta e ele é recebido por Cheng, dizendo que Zuan é realmente um modelo para os homens e admira ele. Zuan pergunta o que está acontecendo dentro da mansão. Cheng fala que todos sabem o que aconteceu no cassino e que a mãe de Chu Yan está se perguntando como vai acabar com ele. Zuan fica assustado e entrega um saco de dinheiro para Cheng, dizendo para ele ajudá-lo a encontrar uma casa para se esconder por alguns dias. Cheng diz também que a primeira senhorita Chu Yan protegeu ele da fúria de sua mãe, elogiando Zuan repetidamente, e assim a fúria dela abaixou um pouco. Cheng diz que Zuan é um homem de respeito por ter conquistado a primeira senhorita da família Chu. Zuan, ao ouvir isso, pega o saco de dinheiro das mãos de Cheng e fala que era para ele ter dito isso antes. Zuan olha para o lado e vê sua esposa caminhando em sua direção. Ele rapidamente se aproxima dela e diz que ouviu que ela estava constantemente elogiando ele, e não sabia que ela o amava tanto. Chu Yan responde que apenas estava dizendo fatos, e não pretendia protegê-lo. Ela diz que sua mãe esqueceu de punir Zuan dolorosamente com seu chicote, mas ele deve copiar as regras da família 1000 vezes. Zuan fica chocado que ainda iria receber uma punição, e Chu Yan diz que está mais preocupada com o motivo de Snow não ter aparecido desde que eles voltaram do cassino. Ela sai do local, dizendo para Zuan ter cuidado, e Zuan se despede apaixonadamente, agradecendo pela preocupação. Zuan então joga um pedaço de papel para Cheng, no qual havia um pouco de dinheiro, e manda que ele vá copiar as regras da família por ele. Zuan convoca a Loli perguntando quantos pontos de fúria ele tem após a visita ao cassino. A Loli diz que ele tem atualmente 600 mil pontos de fúria e explica que, como os pontos de fúria excederam os 100 mil pontos, novas teclas do alfabeto foram desbloqueadas. Nesse momento, Zuan sente um olhar intimidador em suas costas e, ao olhar para trás, vê o velho Mi olhando em sua direção. Zuan então sente medo dele, pois toda vez que estava perto dele, sentia que seus segredos eram todos revelados, e além disso não sabia o que o velho Mi ganharia o ajudando tanto. E ele deveria estar preparado para o que vier a acontecer. Em uma sala dentro da mansão Chu, Zuan estava enlouquecido jogando na loteria no sistema. Ele clicava várias vezes no botão da loteria e então o sistema para na tecla D, dizendo que ele ganhou a habilidade Olhos da Grávida. A Loli explica que quando essa habilidade é ativada, Zuan, ao olhar para alguém, essa pessoa sentirá a dor de uma mulher grávida que está em parto. A habilidade pode ser usada em qualquer raça ou gênero, sendo efetiva por 30 minutos e podendo ser usada até 3 vezes. Zuan compreende a explicação da Loli e olha rapidamente para ela.
A Loli fica assustada, perguntando por que ele está olhando para ela de maneira tão pervertida. Zuan pensa que se ela puder dar à luz a vários pequenos sistemas fofos e obedientes, ele poderá ganhar vários itens do sistema. A Loli grita dizendo que a pessoa só pode sentir a dor do parto durante 30 minutos e não dar à luz a filhos. E ela grita dizendo que ela é um sistema virtual. Nesse momento, Zuan sente uma aura assassina vindo atrás de suas costas e, ao olhar para trás, vê uma beldade assassina vestida de roupas cinzas arremessando várias facas imbuídas em QI. Zuan desvia para o lado, puxa uma das facas para sua mão e ataca a beldade, arrancando a máscara que estava cobrindo seu rosto. Snow fica surpresa que Zuan havia destruído sua armadura de QI com apenas um ataque. Ao ver a aparência daquela beldade, Zuan fica chocado que era Snow que estava atacando ele. Zuan sorri comentando que queria saber quem estava tentando assassiná-lo. Porém era sua querida Snow. E pergunta por que ela está tentando matar seu marido. Snow fica brava perguntando quem ele estava chamando de querida, chamando-o de desavergonhado. Zuan responde que eles trocaram suas emoções em uma noite sozinhos, e por isso ela é sua querida. Snow avança furiosa em cima dele, dizendo que vai massacrá-lo, e lança um soco explosivo em Zuan, que é arremessado para longe. Snow fica assustada que Zuan estava no terceiro rank, porém ela ainda era mais forte, e ele ia morrer hoje. Zuan responde que suas habilidades ainda não param apenas no terceiro rank, e diz que pode derrotá-lo em poucos minutos. Snow puxa mais facas e diz que vai cortar a língua dele, e arremessa elas rapidamente em cima de Zuan, que é ferido várias vezes pelas facas. Snow diz que como Zuan ainda era do terceiro rank, ele não sabia como usar seu QI direito, chamando-o de pedaço de lixo. Zuan lança um olhar nela, ativando sua habilidade Olhar da Grávida. Nesse momento, Snow começa a sentir algumas dores em sua barriga, que começa a crescer um pouco de tamanho. Ela grita perguntando o que Zuan fez com ela, e Zuan fala que a engravidou e aponta a faca para ela, mandando Snow começar a falar quem enviou ela atrás dele. Snow diz que ele não receberá nenhuma única palavra de sua boca. Zuan coloca a mão em seu ombro e rasga o pedaço de roupa do ombro dela, e diz que vai despí-la completamente e jogá-la do lado de fora, deixando toda a cidade e lua brilhante vê-la. Snow começa a ficar assustada, dizendo que Zuan é um sem-vergonha. Zuan diz que Snow ainda tem muita roupa, e é melhor que ela comece a falar. O cabelo de Snow começa a ter vida própria, igual a uma medusa, e Snow começa a falar com um tom diferente, dizendo que não vai dar uma morte rápida a Zuan, e lança um ataque em cima dele, perfurando o chão. Zuan havia escapado do ataque, usando a habilidade do Sutra da Nirvana de Fênix, e Snow continua seus ataques perfurantes em cima de Zuan, que atinge ele e atravessa o seu peito. Snow dá uma risada, perguntando como ele iria se esquivar agora. Do lado de fora daquele quarto, Shuyan aparece perguntando o que estava acontecendo, pois estava barulhento. Snow puxa as raízes de cabelo para fora do peito de Zuan, que teve um ferimento gigante. Snow pula para fora da mansão, dizendo que voltará para buscar a morte de Zuan. Shuyan entra no quarto e, ao ver Zuan ferido no chão, grita perguntando o que aconteceu. Ela puxa ele para seu colo e pergunta quem havia feito aquilo. E Zuan desmaia devido à dor. Zuan aparece em seu subconsciente, e a Loli explica que Shuyan injetou Qi frio em seu corpo que sustentou a vida dele, e por isso ele está vivo agora. Zuan então se deita e fica feliz que sua esposa o ajudou novamente. Ele diz que foi a primeira vez que esteve entre a vida e a morte, já que anteriormente ele tinha a bola de deleite da herdeira para ajudá-lo. Porém, agora que é rico, não poderia usá-la mais e ele deve ficar pobre novamente para usá-la. A Loli diz que por conta dessas feridas, ele já está perto de atingir o quarto rank. Zuan fica bravo dizendo que não é o suficiente, já que Snow está no quinto estágio, e ele deve subir para poder enfrentá-la novamente. Zuan acorda subitamente e cai em cima dos seios de Shuyan, no qual ela lança um olhar tenebroso para ele. Zuan diz que não foi proposital, pois foi ela que estava tão perto dele, e seus seios o bloquearam. Shuyan lança um tapa no rosto dele. Shuyan comenta então que, com base no que Zuan disse sobre Snow, ela deve estar no quinto estágio, e é uma cultivadora do elemento madeira. Ela pergunta como Zuan ainda está vivo depois dessa luta.
Zuan diz que Snow se apaixonou por ele, e por isso não conseguiu finalizá-lo. Shuyan lança uma aura assassina em cima dele. E Zuan rapidamente explica que Snow começou a sentir dores em seu estômago, e quando Shuyan apareceu, ela fugiu. Shuyan diz que mesmo se Snow estivesse sentindo dor em seu estômago, ainda assim conseguiria matar Zuan, e pergunta quais outros problemas ela experimentou. Zuan diz que ela provavelmente estava ocupada dando à luz. Em um quarto, Snow estava com suas roupas todas rasgadas e gritava de dor, perguntando se aquela dor nunca ia parar. Do lado de fora do quarto, Seth e Mei Chaofeng estavam ouvindo os gemidos de Snow e perguntam o que ela estava fazendo. Snow sai do quarto depois que a dor subitamente acaba e começa a gritar dizendo que quer massacrar Zuan com todas as forças e destruí-lo em pedacinhos. Mei Chaofeng e Seth ficam admirados com o corpo de Snow, que estava com as roupas destruídas. Mei diz que será difícil pegar Zuan agora, pois a família Chu definitivamente aumentará as defesas ao redor dele a partir de hoje. Snow diz que vai contar os eventos que aconteceram para seu jovem mestre, pois se ele agir pessoalmente, com certeza Zuan irá morrer. Zuan estava deitado em seu quarto, coberto por bandagens em todo o seu corpo, e diz que está morrendo de sede. Nesse momento, Wan Zhao entra no quarto carregando uma xícara de chá para ele, e Zuan diz que tem uma cunhada tão boa. Wan Zhao fala para ele começar a falar sobre como ele conseguiu os 7 milhões de taéis do cassino, já que ela não estava lá para ver. Zuan diz que as regras da família Chu proíbem os jogos de azar e pergunta por que ela estava tão curiosa. Wan Zhao se aproxima de Zuan como uma cachorrinha abandonada e diz que está implorando para ele contar como foi que aconteceu. Zuan começa a sentir uma excitação gigante, perguntando como Wan Zhao não sabia o contexto entre homens e mulheres e que ele deveria discipliná-la bem. Nesse instante, seus sogros entram no quarto, perguntando o que Wan Zhao estava fazendo em cima de Zuan. E ela rapidamente explica que queria saber como ele escapou do cultivador do 5º estágio. Sua mãe responde que foi apenas sorte. Zhongtian fala para as duas saírem, pois o médico Di veio tratar Zuan, e diz que assim elas não vão ser cortejadas por um velho idoso, apontando para o médico Di. O médico Di lança o dedo do meio para Zhongtian, perguntando como ele poderia tratar alguém assim, quando o duque daquela mansão age daquele jeito. E os dois lançam xingamentos um no outro. Nesse momento, a mãe de Chuyan puxa Zhongtian para longe, dizendo para deixar o médico Di tratar os ferimentos de Zuan. Zhongtian sai daquele local com as duas, dizendo que o médico Di estava olhando de maneira vulgar para sua esposa. Zuan pergunta se o médico divino Di tinha alguma história com seu sogro e sogra, e ele diz que todos tiveram uma aventura selvagem quando eram mais jovens. Ele analisa o pulso de Zuan e diz que ele teve muita sorte, pois já estava completamente curado. Zuan diz que não está preocupado com isso, e sim que queria saber sobre a cura de seu irmão mais novo, pois já havia passado um tempo. O médico Ji diz que naturalmente ele conseguiu achar algo, porém Zuan deveria pagar os custos do tratamento que ele pediu. Zuan então puxa a roupa íntima de uma mulher e entrega para o médico Ji, pedindo que ele trate rapidamente de seu pequeno Zu. O médico Ji fica desconfiado, perguntando de onde ele arrumou aquela peça, e Zuan mente dizendo que é de sua sogra, e manda que ele olhe para o material da roupa íntima, que era de uma qualidade extrema. Ele pensa que da última vez que foi no quarto de sua esposa buscar dinheiro, ele pegou a roupa íntima de Snow rapidamente. E o médico Ji fica fascinado, dizendo que de fato aquela roupa era da família Chu. O médico divino diz que realmente já encontrou uma maneira de liberar o selo de Zuan. Porém, ele ainda não tem o ingrediente principal. Zuan manda que ele devolva a peça de roupa. E o médico divino pede que ele relaxe e explica que o último item que falta é o lótus evanescente. Um item divino que é extremamente raro, pois apenas floresce uma vez a cada 1000 anos. E uma pétala pode ajudar a subir um pequeno reino de cultivo, mas o pior é que quando floresce, ele apenas dura algumas horas e uma vez perdido o tempo de pegá-lo, ela murchará e sua eficiência terminará. Zuan, ao ouvir tudo aquilo, se pergunta se o médico divino está dizendo tudo isso para receber mais benefícios. Ele puxa seu movimento especial e entrega um livro especial com um conteúdo de aprendizagem bastante bom, que ele escreveu sozinho. O médico Ji, ao abrir o livro e ler o conteúdo, sente uma luz brilhante saindo dele,
e seu rosto fica vermelho por tal conteúdo estimulante. Ele fala que Zuan é um pirralho com um talento grande para escrever aquelas coisas. Zuan pergunta se agora o médico Ji saberia onde encontrar tal medicamento divino. Ele responde que ouviu rumores de que, durante a abertura da Dungeon Ursai, um lótus evanescente florescerá, e dependerá de Zuan para encontrar o item. Isso é tudo por hoje, pessoal. Se esse vídeo bater 900 likes, eu trago a parte 5 dessa obra. Muito obrigado por assistir até aqui e também agradeço pelos 3.000 inscritos. O apoio de vocês faz eu continuar o canal e tenta sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Até o próximo vídeo.